Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro, do Opinião 2.0. Nós vamos ter dois convidados. No primeiro bloco, a jornalista Solange Freitas, que é pré-candidata a deputada estadual pela União Brasil. E no segundo e no terceiro bloco, o deputado estadual Paulo Correia, que também é pré-candidato pelo PSD. A Solange Freitas vai conversar com a gente principalmente sobre o livro. Como é o nome do livro? É pesado, né, Solange? Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um Inimigo Chamado Poder. Um Inimigo Chamado Poder é o livro da Solange e conta uma parte. A ideia era, primeiro, falar sobre a campanha eleitoral, mas você encadeou um pouquinho da sua trajetória profissional, não é? Então, eu conversava muito com a minha equipe, porque tudo que a gente passou no processo eleitoral em 2020, na disputa à Prefeitura de São Vicente, foi muito pesado, né? Teve de tudo, fake news, atentado, vários processos, tentativa de me incriminar, foi uma coisa muito difícil, muito pesada. Eu sempre dizia, poxa, a gente podia fazer um documentário para as pessoas saberem o que foi esse processo eleitoral. Mas a minha equipe também ficou receosa, né? Minha equipe é formada de muitos amigos, ficaram preocupados, até porque muitas coisas ainda não foram solucionadas, né? Então, as pessoas ficaram preocupadas. E um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, por que você não escreve um livro? E eu falei assim, eu não tenho tempo para isso, né? Ela falou, poxa, você é jornalista, em 2 dias você escreve esse livro. E aí eu voltei para casa, fui para casa do meu filho e comecei a escrever. E aí veio a ideia dali mesmo. Então eu não queria só escrever do processo eleitoral. O objetivo do livro é que as pessoas leiam, por isso não é um livro extenso, para elas saberem o que aconteceu, os detalhes do que aconteceu no processo eleitoral. Muita gente não sabe, Paulo. Em São Vicente, a população sabe, né? Não tem os detalhes, mas sabe. Mas fora da cidade, muita gente não tem ideia do que foi uma mulher jornalista participar dessa disputa eleitoral à prefeitura da cidade. Então eu começo falando um pouco da minha vida para as pessoas saberem quem é a Solange, né? E depois também conto os bastidores de grandes reportagens que eu participei, para as pessoas saberem também por trás das câmeras como que é esse processo, né? Para fazer uma reportagem. E aí eu vou para essa mudança, né? Quando eu saio da TV, quando eu saio do jornalismo e vou para a política direto para um processo eleitoral. O tempo passou, né? Algumas coisas aconteceram depois disso, que eu conto no livro também. E agora eu venho para mais uma disputa. Mas a ideia é que as pessoas saibam para quê, Paulo? Para a gente poder lutar também contra tudo isso. Né? A mulher, ela é muito discriminada. A mulher, ela sofre muita violência. Violência física eu passei, violência psicológica o tempo todo. Eles tentavam fazer com que eu desistisse desse processo. E graças a Deus, sempre fui muito forte, não desisti. E decidi continuar mesmo depois da eleição. Só que a gente precisa ter mais mulheres nesse processo. E acho que com o meu exemplo, as pessoas quando entenderem o que eu passei e eu estou aqui hoje, ainda continuo na luta e buscando mais mulheres, eu acho que vou servir de exemplo também para que outras mulheres venham para esse processo. Tem um funil, né? Porque 53% dos eleitores brasileiros são mulheres e menos de 15% dos parlamentares brasileiros são mulheres. Então, o funil para a mulher é muito mais apertado, é muito mais difícil. Você conseguiu entender na prática por que esse fato acontece? Isso acontece? Se mulher votasse em mulher, eu estaria eleita na Prefeitura de São Vicente, porque o eleitorado é maior. Só que ainda tem preconceito até das mulheres. O machismo na política é muito maior, mas às vezes vem de mulheres também. Os ataques, às vezes, os ataques mais grosseiros vêm de mulheres. Então a gente precisa mudar essa realidade. E quando no ano passado todo, eu vim buscando mais mulheres para participarem disso, mas não que elas queiram ser candidatas. Eu não falo assim, olha, você quer ser candidata? Não, você quer participar desse processo, discutir as políticas públicas. Quando a gente faz isso, a gente envolve as mulheres, a gente mostra um outro lado, porque tem um preconceito em relação às mulheres, até de mulher para mulher.
Agora, Solange, como é que você chegou no título desse livro, que é um título forte, assim, Um Inimigo Chamado Poder? O título foi realmente a última coisa do livro, né? Eu escrevi, foi escrevendo, e aí foi. Teve alguém que copidescou, corrigiu depois, revisou ou não precisou? Não teve. Eu não sei se não precisou, mas não teve. Eu revisei meu próprio livro. Tomara que esteja tudo certinho. E dei para algumas pessoas mais próximas minhas lerem, e aí mudei algumas coisinhas. Mas aí eu estava um dia conversando com a minha equipe e conversando com o meu marqueteiro. Eu falei assim, não sei que nome que eu dou para o meu livro, né? Eu tinha dado um nome, mas não tinha gostado. Aí ele falou assim, deixa eu ler o livro. Aí ele leu, né? Que eu até então não tinha, era para ter lançado no ano passado esse livro. Ele leu e na mesma hora ele já veio com o modelo da capa. Já veio com a capa, o carro, os tiros que eu levei no atentado, né? Foram 5 tiros. O carro era blindado, né? O carro era blindado, é como se tivesse um jornal rasgando assim. E aí o título. E por que esse título? Depois eu achei no primeiro momento muito forte, mas tinha tudo a ver com o que eu passei. Porque foi por causa do poder, por causa das pessoas que não queriam perder o poder, que eu sofri tanto ataque no processo eleitoral. Então, o poder naquele momento era um inimigo, mas um inimigo porque os políticos fizeram ele ser um inimigo. A gente tem que ter muita preocupação com o poder. O poder realmente sobe, as pessoas acham que podem tudo, né? E na eleição é muito pior, porque dizem assim, numa eleição vale tudo, só não vale perder. Mas não é assim, Paulo. Eu não ajo dessa maneira. Muitos agem assim. Então, foi o poder que fez com que eu sofresse tudo isso. Naquele momento, o poder virou um inimigo, mas porque os políticos que estavam por trás desse poder, eles fizeram ser dessa forma. Então, eu acabei usando esse título. Algumas pessoas acharam muito pesado, mas eu acho que a ideia é essa. Porque as pessoas têm que saber que foi uma eleição pesada mesmo. Você um dia vai ser prefeita de São Vicente, com certeza. E aí você vai lembrar de uma frase que era do ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, que ele diz assim, queres conhecer o vilão? Dá-lhe o poder na mão. E é o que aconteceu. As pessoas que estavam lá no poder, aí a gente conheceu mostraram o vilão. Um aspecto da vilania, né? E em várias áreas, né, Paulo? Às vezes até na iniciativa privada, uma pessoa que tem ali um cargo, ela acaba subindo, galgando, tá com uma chefia, uma direção. Se ela não souber lidar com o poder... Tem até a síndrome do pequeno poder, né? Sim. Que é a pessoa que tiraniza quem está sob a chefia dela. Não é só o poder, né, Solange? Você é uma jornalista experiente, viveu muitas grandes reportagens, contou muitos fatos importantes para a população. Então, é o poder, a riqueza, o sucesso, a beleza, todas as coisas que reforçam a vaidade, o orgulho humano, não é? E acho que na política é pior, né? Porque a política, isso tudo pode estar envolvido. A beleza, o sucesso, a vaidade, o poder, a facilidade de você pegar o dinheiro do outro. Então, assim, o que eu vejo na política, Paulo, como jornalista, eu tinha uma ideia da política, que eu tinha um preconceito muito grande, porque eu via que era muito esquema, muita roubalheira, todo mundo vê isso, né? E quando eu entrei, eu vi que era muito pior. Então, assim, só que se a gente desiste disso, Paulo, a gente dá espaço para quem faz da forma errada. Então, assim, eu não desisti e eu sei que eu não vou mudar o sistema. O sistema está todo corrompido, isso é uma coisa que a gente consegue a longo prazo, agora não consegue nem a curto prazo. Mas você vai tentar fazer a sua parte, que nem o beija-flor que levava a gotinha de água para apagar o incêndio na floresta. É, né? A nossa parte que nós temos que fazer, nós não podemos ser omissos. Se cada um levar uma gotinha, apaga o incêndio. Agora, Solange, você trabalhou com um jornalista extraordinário, que é Eduardo Silva, e ele falava também sobre um outro lado que você viveu também, que é o sucesso, que é estar diante das câmeras, entrar na casa das pessoas pela televisão. O Eduardo Silva, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com televisão, ele falou assim, olha, muitas pessoas se deslumbram com a visibilidade, com a recepção do público quando elas aparecem no rádio ou na televisão. Mas você deve lembrar sempre que a pessoa que aparece no rádio ou na televisão,
ela é como uma lâmpada. Tirou do televisão, tirou do soquete, a lâmpada deixa de brilhar. Então, para você, o tempo todo, manter a sua humildade, manter o seu pé no chão, né? Que é o que não acontece muitas vezes com sucesso, com beleza, com riqueza e com poder. E você me conhece, né, Paulo? Eu trabalhei como jornalista há 30 anos, sempre em emissora de televisão, foram 15 na TV Tribuna, que você se destaca demais, porque você trabalha para a Tribuna, você trabalha para a Globo também, tem o reconhecimento da população e eu nunca me deslumbrei. E eu podia não querer sair da TV, não sair daquele foco, né? Porque as pessoas veem a gente na televisão como se nós fôssemos estrelas, né? Como se a gente fosse um artista. E o jornalista não é. Mas pelo fato da gente estar aparecendo na casa das pessoas, elas nos veem assim. E isso nunca me deslumbrou. Sempre fiz o meu trabalho com humildade. E eu poderia também não querer sair da TV. Não vou querer perder esse deslumbre. E não, eu deixei o jornalismo, que é uma profissão que eu amo, um trabalho que eu amava, não tinha motivo nenhum para sair, para poder trabalhar de uma outra maneira pela comunidade. O meu foco, Paulo, é a verdadeiro trabalho pela comunidade, que a gente não vê isso acontecendo, infelizmente. Muita gente só pensa no próprio bolso, só pensa em si e não trabalha pelo certo. E não tem essa coisa de política velha, política nova, é fazer da forma correta. O meu trabalho eu vou fazer. Bom, você já teve um filho, que é o Bruno, né? Você criou um filho, né? O Bruno, sim. Você escreveu um livro, já plantou alguma árvore também? Olha, já plantei quando a gente fazia reportagem, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu plantei junto com algumas pessoas, mas agora está faltando eu plantar uma lá para poder uma árvore política. Uma árvore política. A gente está plantando sementinhas, né, Paula? Acho que esse trabalho na política é bem isso. A gente plantou alguma sementinha na época que eu disputei a Prefeitura de São Vicente, porque para você entrar nesse processo, você tem que fazer todo um trabalho, e aí a gente foi plantando ali as sementinhas. Acabou a eleição, eu não me senti derrotada, eu não venci aquela eleição, mas 70.526 pessoas acreditaram no nosso projeto. E eu tenho o maior orgulho disso, de ter feito uma eleição, participado desse processo de uma forma correta, sem me sujar. Se eu tivesse aceitado os esquemas, Paulo, teria vencido no primeiro turno, porque faltou muito pouco para eu ser eleita no primeiro turno. Mas hoje eu sou muito grata pelas pessoas que votaram em mim e porque continuam acreditando no meu trabalho. Então, a sementinha que eu plantei lá atrás, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos na frente. E agora que você escreveu o primeiro livro, pretende escrever o segundo também? Você sabe que eu fiquei animada? Eu vou querer fazer um segundo livro também. Bom, Solange, o lançamento é nessa sexta-feira no Ilha Pochá Clube e a pessoa que quiser o livro deve levar 1 quilo de alimento não perecível. Se puder levar 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de absorventes, né, para a gente doar para as entidades, eu vou ficar muito feliz. Mas eu convido a todos, Paulo, você não pode faltar. Eu vou estar lá. Tem uma foto sua no livro, viu? Tem uma foto sua lá. É a página mais feia do livro, né? Não, que não. Paulo, você é um jornalista sensacional. Você falou do Eduardo Silva, ele também é um jornalista sensacional. A gente só tem que valorizar quem faz esse trabalho de uma forma correta e honesta. Então eu queria convidar todos que estejam comigo na sexta-feira, a partir das 7 da noite. Vão ter algumas atrações. Eu vou estar lá autografando, mas vão ter bandas que vão se apresentar, cantores, então vão ter algumas atrações. Para ser uma noite gostosa, divertida, e gostaria muito que vocês estivessem ao meu lado nesse dia. Sexta-feira agora, dia 1º, a partir das 7 da noite, no salão que foi reformado ali do Ilha Pochá Clube, em São Vicente. Solange, boa sorte no lançamento do livro sexta-feira, boa sorte na carreira política, boa sorte na continuidade da carreira também como escritor e como jornalista, e foi um prazer conversar com você no Opinião 2.0 desta quarta-feira. Paulo, muito obrigada, né? A gente trabalhou lá atrás muitos anos juntos, na Rádio Jovem Pan, trabalhamos na TV Brasil também, que era SBT, sim, tenho muito orgulho de ser sua amiga até hoje. Obrigada por esse espaço e obrigada pela força que você sempre me deu, sabe? Com essa ajuda que a gente tem de pessoas próximas e da população que gosta do nosso trabalho, é o que nos dá força para a gente disputar uma eleição, para aguentar tanta violência que a gente sofre e para, se Deus quiser, a gente chegar lá no nosso objetivo.
Opinião 2.0 volta com o deputado Paulo Correia depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, o nosso convidado nesse segundo bloco, no terceiro bloco, nos dá a honra de estar aqui hoje na TV Cultura Litoral, é o deputado estadual Paulo Correia, que está de casa nova, não é o PSD, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui com você. Realmente, a gente está numa casa nova, um projeto novo, e eu estou muito feliz onde estou. Me fui muito bem acolhido, as portas abertas e uma liberdade que nos dá, né? O Kassab, que é o presidente nacional do partido, quando fez o convite para a gente, nos deixou muito à vontade, colocou as posições que ele pensa e respeitando sempre as nossas posições também. Então eu estou muito bem acolhido nessa nova casa. Você negociou diretamente com o Gilberto Kassab? Na verdade, eu fui convidado pelo Felício Ramute. Felício Ramute é o ex-prefeito de São José dos Campos, por sinal, um dos mais bem avaliados, né, do país. É o único prefeito que conseguiu o certificado e o título da cidade inteligente no país. Inovou São José dos Campos, foi reeleito no primeiro turno e renunciou à prefeitura agora para disputar o governo do estado como pré-candidato. E eu, conhecendo o projeto do Felício, aquilo que ele fez em São José dos Campos e a proposta que ele tem de trabalho partidário, me chamou muito a atenção. Um cara inovador, um cara com muita experiência, e me convidou para vir para o partido. E aí então ele me levou ao Kassab, conversei com o Kassab para falar sobre a região aqui da Baixada Santista, Vale do Ribeira e o Litoral Norte. E o Kassab é um cara que o partido acho que tem 10 anos, se não me engano, e não cresceu, não expandiu muito para cá. Então eu acho que essa proposta que me chamou mais atenção, que eu gosto de militar partidariamente, e a gente ajudar na construção desta novo ciclo do PSD. A vice-prefeita de Guarujá, que assumiu quando Walter Suma foi afastado, é do PSD, não é? É do PSD. A vice-prefeita eu não conheço, na verdade eu nunca tive contato com ela, e ainda mais agora, com todos esses problemas que ocorreram, eu acabei também, vim para o PSD no meio dessa confusão que aconteceu lá. Então, eu não tive contato com a vice-prefeita. Agora, o Kassab é um animal político, né? O Kassab, ele, é o que eu disse, me chamou muito a atenção. Ele respira política, né? Você também, né? Ele respira política, mas a experiência dele não se compara, né? Com ele tem uma visão de país, né? E ele traz essa visão para o partido e a gente tem que se esforçar para tentar acompanhar e entender os passos dele. Acho que é nítido e notório, existem algumas conversas hoje que o Felício pode até deixar de ser candidato para fazer uma composição. Foi convidado pelo Tarcísio, né, para integrar na chapa, não tem nada certo ainda, mas existe uma grande conversa e talvez uma aliança. E aí são duas grandes figuras com vasta experiência que eu acho que traz uma proposta bem diferente para São Paulo. Agora, Paulo, como deputado estadual, o que você já conseguiu fazer que você falou, valeu a pena o meu mandato, aqui os meus mandatos, né, para conseguir isso? E o que ainda é frustração? O que você ainda não conseguiu, mas pretende conseguir no próximo mandato? Eu acredito que a gente teve algumas conquistas. Primeiro, foi um projeto de lei de minha autoria, que foi muita costura, porque eu tive muitas barreiras para que fosse aprovado esse projeto, que é a Operação Verão Permanente. Nós temos aqui, todos sabem, a Operação Verão, que começa em dezembro e vai até praticamente pós-carnaval. E aí onde os policiais vêm de outras regiões se alojam aqui em escolas, enfim, e triplica praticamente o número de policiais militares nas ruas para que a gente tenha a nossa segurança. Só que tem um detalhe, aqui na Baixada Santista, principalmente na cidade de Santos, Guarujá, né, Praia Grande, triplica o número de pessoas quando vem feriados prolongados e finais de semana quando abre o sol. E aí a gente só tem a Operação Verão naquele período. E aqui é verão o ano inteiro. Então, o governador era o Márcio França na época, expliquei, trabalhei muito com ele, para que ele, que conhece muito bem a nossa região, é daqui, para que sancionasse esse projeto de lei. E hoje, aos finais de semanas e feriados prolongados, nós temos um número acima do normal de policiais na rua. Você pode ver que nos finais de semana aumenta um pouco a questão de segurança, a questão do policial
nas ruas aqui. Então eu acho que isso foi muito importante, porque segurança, né, você está tratando de vida, está tratando do dia a dia das pessoas. Eu acho que isso foi muito importante, um dos projetos que eu considero de relevância aqui para a nossa região, que acaba atendendo a todos. Márcio França ontem admitiu a possibilidade de não ser candidato ao governo do estado, não é? Eu acho que, assim, quando você vai chegando perto das convenções, é natural que você tenha as alianças partidárias. O Márcio é uma figura, como eu disse, com muita experiência. Ele acolheu muito bem o seu projeto quando você foi apresentar para ele a Operação Verão estendida, ampliada? Ele atendeu, entendeu e, inclusive, o pessoal da Procuradoria do Estado fala para ele, olha, eu acho que é inconstitucional e tal, e o Márcio bateu no peito e falou, não, a região precisa, isso é necessário e eu vou sancionar. E sancionou esse projeto de lei. Então, uma grande conquista. Ele era muito acessível, né? E pelo Márcio ser daqui, conhece minha família, conhece todo mundo, sabe da nossa índole e da nossa vontade de fazer política. E o Márcio, o período que teve, me ajudou bastante como governador. Me ajudou bastante, muito acesso, liberou alguns recursos pra gente, que depois o então governador Dória acabou cancelando alguns recursos que a gente havia anunciado para cá, para a região. Mas o Márcio atendeu a gente muito bem. Em que mandato você está nesse? Eu estou no 8º ano de mandato, ou seja, eu estou no 2º mandato, no último ano do 2º mandato, né? Agora tem as eleições em outubro, claro que todo mundo que está na cadeira e que presta um serviço, ficha limpa e, claro, apresentando as emendas e os trabalhos que foram feitos, a gente pretende também disputar novamente. Hoje eu sou um pré-candidato, né? Então, eu acho que quando você vai para uma reeleição, Paulo, você tem que mostrar o que você fez. Tive a oportunidade? Tive. Você sabe que você acompanhou a minha carreira política, desde quando eu comecei, e eu tentei algumas vezes e não tive sucesso. Talvez tive sucesso de um número de votos, mas não partidariamente para eu sentar na cadeira. Quando eu tive a oportunidade, eu dou o meu melhor. Mesmo essas tentativas que não acabaram na conquista do mandato, foram ensinando o caminho, não é? Sim, Paulo, eu costumo dizer, por onde passo, que as derrotas me prepararam para a vitória. Hoje eu sou muito mais centrado, hoje eu tenho muito mais paciência, hoje eu penso 1, 2 vezes antes de tomar uma atitude que possa ser precipitada. Então eu aprendi bastante, aprendi vendo, quando você senta e fica na janela, olhando o que está acontecendo, o pessoal no mandato, eu procurava identificar como as pessoas erravam. Normalmente, políticos mais antigos ganham a eleição, não atendem telefone, se distancia um pouco da base, se distancia dos amigos e tal. E eu procurei fazer diferente do que eu achava que era errado. Então eu me policio muito todos os dias para dar o meu melhor, atender todo mundo, responder as mensagens, estar presente, mesmo que seja desgastante, que a minha família acaba sentindo pela ausência, porque quando você faz um mandato extenso, que eu digo extenso de região, que eu pego o Vale do Ribeira, eu pego o Litoral Norte, eu pego toda a Baixada, parte do interior e Vale do Paraíba, então às vezes eu viajo 4 horas para ficar numa reunião de 1 hora e volto mais 4 horas para casa. Então, assim, meu mandato ele é muito extenso, né? Cada um tem uma característica. O meu é rodinha no pé, olho no olho. Eu ainda sou muito tradicional com esse tipo de política de conversar com as pessoas e querer apertar a mão e sentir mesmo do eleitor. E você se sente extremamente confortável no mandato como deputado estadual ou você teve uma tentaçãozinha de tentar uma cadeira na Câmara nessa próxima eleição? Eu fui candidato já a deputado federal, né, por 2 vezes. Fui bem votado, perdi uma eleição com mais de 60 mil votos. Aquilo que eu te disse, errei um partido. E o Congresso Nacional, você vê que a Câmara dos Deputados, ela tem uma discussão muito ampla, que ali realmente você discute o destino e os problemas do país. É claro que é uma honra ser deputado federal, você poder servir o seu estado ali em Brasília. Mas hoje eu me sinto confortável sim, aprendi muito na Assembleia, acho que tenho muito para contribuir ainda como deputado estadual. Como você disse, o que falta? Falta a gente fazer muita coisa. Eu tenho uma discussão ampla com o Porto de São Sebastião. Para quem não sabe, o Porto de São Sebastião é um porto que pertence ao estado de São Paulo, né? É uma concessão. Essa concessão está para vencer
Existe uma grande discussão hoje com a área portuária de como ficarão os estivadores, como ficará a classe portuária no município, se a gente vai brigar junto com o governo do estado para renovar essa concessão ou se realmente vai entrar no leilão que está previsto para o dia 23 de dezembro agora. Então, assim, são discussões que mexem com uma região, com o dia a dia das pessoas, em que eu acho que a gente tem muito para contribuir. E por conhecer e rodar muito essas regiões, principalmente o Vale do Ribeira, eu acho que eu tenho muito a contribuir por conhecer as cidades, conhecer as pessoas e as necessidades. E é isso que a gente vai brigar. Tem muito a fazer. Acho que o mandato ele é limitado e você vê até na aprovação de projetos. É diferente de uma Câmara Municipal. A gente, como deputado, se conseguir aprovar 2 projetos durante um ano, a gente tem que dar graças a Deus, porque teve muito trabalho e muita articulação para isso. É diferente aqui nas câmaras municipais, você consegue aprovar vários projetos e na Assembleia Legislativa não. O Vale do Ribeira é a região das regiões administrativas do estado de São Paulo, é a mais carente, a que necessita de mais investimentos, apesar de que tem um político proeminente como é o deputado Samuel Moreira. O que você gostaria de levar para o Vale do Ribeira no próximo mandato, se você se reeleger? Eu acredito que a gente precisa envolver bastante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Social. O Vale do Ribeira tem uma vertente que é muito grande, que é a piscicultura, a baninicultura e a criação do palmito pupunha. Então você vê que se a gente investir na mão de obra, qualificar essas pessoas, e é o que eu disse. E hoje o palmito pupunha ele tem entrada no Brasil inteiro hoje, né? Isso mudou nos últimos anos, né? Mudou. E a piscicultura também, viu, Paulo? Se você analisar ali a criação de salmão, de ovas de salmão, que é através da piscicultura que é feita no Vale do Ribeira, está exportando muito para o Chile. E muita gente ali, como é a rota para o Paraná e se estendendo ali para o Chile, para a Argentina, ali é uma vertente muito fértil para que a gente dê emprego para essa população. E aí precisa do Estado investir na qualificação da mão de obra. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesse terceiro bloco, o convidado também é o deputado estadual Paulo Correia, que é candidato à reeleição pelo PSD e que tem vários lados, assim, várias atividades em que ele é envolvido. Ele é envolvido muito com o lado religioso, evangélico, da Assembleia de Deus. Ele é envolvido com o esporte, joga basquete no Internacional, é envolvido com o futebol do Santos, é pai. Como é que você arranja tempo para tudo isso, hein, Paulo? E tem Paulo, a política ainda, você está aqui como político, como deputado estadual, né? É verdade, Paulo. É claro que basquete, primeiro, você mencionou aí, é uma paixão, é um esporte que eu pratico desde os 12 anos de idade. Arrumo tempo quando tenho, nos sábados pela manhã, estou lá praticando lá no Inter com o Master. E é um momento também que você descansa a mente, eu posso dizer, né? O esporte faz isso com você. E não deixa de ser uma competição também, né? O Santos Futebol Clube é uma das paixões que a gente tem também, então me sinto honrado de fazer parte, de ser conselheiro. Fiz parte do comitê de gestão por 3 meses, foi um aprendizado muito importante para mim. Sou diretor regional da Federação Paulista e é muito legal você poder levar as reivindicações dos clubes que a gente tem aqui na região para tratar com a federação. O Reinaldo, que é o presidente, é um cara muito acessível, gosta muito da Baixada e dá muita atenção para a gente. E ser pai é natural, eu costumo dizer que tudo que eu faço com muita intensidade. Quando eu estou com filhos, quando eu estou com a minha família, eu dou o melhor que eu posso e até minha esposa diz que eu mimo demais até, né? Mas é muito gostoso ser pai, ser tudo isso, eu não tenho problema. A questão religiosa, eu nasci na igreja. Então, quando eu nasci, meus pais eram pastores já. Então, é um dia a dia para mim, normal, é uma coisa que eu tenho prazer e eu costumo dizer que é a minha segunda casa. Eu me sinto muito bem onde eu estou, não vejo isso como uma carga, e sim como um prazer. Eu tinha um professor na engenharia, o professor Darcy, que ele dizia assim, se você precisa pedir alguma coisa para alguém,
pede para a pessoa que faz 100 coisas no dia, não pede para a pessoa que faz uma coisa só. Por quê? Sim. Se você pedir para a pessoa que faz 100 coisas no dia, você está pedindo 1% a mais. Se você pedir para a pessoa que faz uma coisa só, você está pedindo 100% a mais, né? É mais ou menos isso. Numa viagem como deputado, você já para na Assembleia de Deus, já faz uma pregação, já faz uma visita. Quem me acompanha nas redes sociais, você pode ver que é mais ou menos isso que você acabou de falar. Eu aproveito que estou indo na cidade, visito um prefeito, visito um vereador, visito um bairro, uma comunidade, e sempre vou almoçar na casa, talvez de um pastor amigo, de um membro da igreja que me conhece desde pequeno. Eu sempre procuro, como a nossa região, ela culturalmente e gastronomicamente, ela é muito plural, então eu gosto muito de ir para o Vale do Ribeira e procurar alguém sempre que cozinha um frango caipira com mandioca. E quando eu vou para o litoral norte, comer aquela garopa feita ali na casca, não é casca de banana, é na folha de bananeira, né? Então, assim, são pratos da nossa região que é muito, muito vasto e eu procuro sempre estar num lugar e me adaptar com a cultura que tem nas regiões. Então é muito gostoso, é muito prazeroso isso para mim. Você falou de São José dos Campos, que se tornou cidade inteligente. O que te impressiona, o que você gostaria de ver nas cidades da Baixada, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Registro no Vale do Ribeira, São Sebastião, que você citou também, Santos, né? O que você gostaria? Você já conversou com os prefeitos, já levou essa ideia da cidade inteligente para eles? Já, inclusive eu estive visitando aqui com o Felício, algumas cidades aqui, e é muito legal que eu acho que uma coisa que me chama muita atenção em São José dos Campos é toda a frota da Guarda Municipal, ela é elétrica, toda. E agora a Prefeitura lançou um edital que vai contratar por aluguel toda a frota da Prefeitura de todos. São 350 carros, será toda elétrica, será alugada, não será comprada. E isso me chama a atenção. O que chama a atenção também, lá são os semáforos inteligentes. Ele tem aquela questão que identifica facilmente as pessoas, quem é procurado, quem não está, e é tudo integrado, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, me chama muita atenção. Outra questão que seria muito importante aqui para a nossa região, que tem em São José dos Campos, a cidade ela é monitorada por satélite. Como nós temos aqui uma grande invasão, a gente tem bastante palafitas, tem aqui a maior área de palafitas aqui, que é ali o dique da Vila Gilda em Santos, que todos conhecem. Então, São José dos Campos não permite, porque a cada 72 horas é gerado um mapa, e se alguma coisa saiu fora do lugar ou alguém invadiu alguma área, automaticamente tem um relatório por satélite, e aí vai a Guarda Municipal, a Guarda Militar, a Polícia Militar, a Polícia, tudo que precisa é tudo integrado. Isso me chama muito a atenção e acho que seria muito bom. Só que eu acho que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma união metropolitana. Porque eu vejo, como deputado, que nós somos uma região metropolitana, mas só na fala. Na prática, não existe muito isso. A gente é uma região metropolitana, principalmente pela interconexão que é absoluta entre as cidades da Baixada, né? Há um tempo atrás, quando o telefone era residencial, prédios na divisa de São Vicente, no mesmo prédio tinha um apartamento com telefone de Santos, outro com telefone de São Vicente, né? E o cidadão da Baixada, tem muita gente, eu sempre brinquei com isso, tem muita gente que mora em São Vicente, trabalha em Praia Grande ou em Cubatão, estuda à noite em Santos, a namorada mora em Guarujá, o namorado mora em Guarujá, e essa pessoa, mesmo tendo carro, o deslocamento dela é muito difícil, né? A vida fica um inferno, né? Fica, por isso que eu acho que o Condesb tem um papel importante, e a GEM deveria de ter esse papel importante, de trazer as discussões metropolitanas e priorizar. E aí eu digo assim, esse mês a gente vai tratar sobre o quê? Segurança? Sim, vamos reunir os 9 prefeitos, vamos reunir os deputados da região, ir ao governo do estado, ir em Brasília e pedir soluções para os problemas que a gente tem. E aí sim, elencar saúde, segurança, esporte, educação.
deveria ser tratado assim, de uma forma metropolitana, e não tratar individualmente município por município. Porque, como você mesmo disse, as cidades acabam se integrando com as necessidades das pessoas no dia a dia. Agora, alguma coisa que a gente observa em todas as cidades, principalmente depois da pandemia, mas já era alguma coisa que já se observava antes, é a quantidade de pessoas que passaram a viver em situação de rua, que é de cortar o coração, né? Muita gente em situação de rua. Você tem um trabalho junto com a Igreja Bola de Neve para moradoras de rua, não é? Na verdade, Paulo, eu não tenho um trabalho, O que acontece, a Bola de Neve... Você destinou uma verba, né? Isso, eu destinei uma verba. O trabalho é muito bonito, feito pela Casa das Anas, que é uma instituição que a Bola de Neve administra. Eu fui convidado a conhecer esse trabalho e realmente é um trabalho fantástico, porque não só com as mulheres, mas sim os filhos também, que estão em situação de ruas, eles absorvem, inserem, inclusive depois, no mercado de trabalho, arrumando oportunidade para essas mulheres. E me chamou muito a atenção do trabalho sério que fazem. Eu destinei uma verba para lá. A Igreja Bola de Neve nasceu aqui na Baixada Santista, né? Eu não sei a história. Eu sei que tem o apóstolo Rina, né? Por ele ser surfista, acredito que tenha sido aqui do nosso litoral. Mas faz um trabalho muito importante e é legal as pessoas irem conhecer. E eu tive a oportunidade como deputado de ajudar, assim, com uma emenda de 300 mil reais. Eles conseguiram comprar o carro, os computadores, os móveis e tal. E é muito bacana, mas eles merecem, porque é gente séria. Essa atribuição de poder destinar verbas para instituições desse tipo é importante no mandato de deputado. Você tem verbas para instituições de saúde também, não é? Tenho, eu destinei para a Casa da Esperança também, que é uma instituição muito séria. E quando a gente vê que é uma instituição séria, que trabalha mesmo e atende as pessoas, eu não tenho medo de destinar, porque o que acontecia no passado? Muita gente picareta, muita gente que usava ONGs, instituições, para arrecadar o dinheiro e colocar dinheiro do bolso. E essas pessoas não fazem um trabalho sério. Agora, houve uma época em que se falou muito que existe a palavra filantropia, né? Que é quando você trabalha pelos mais carentes, né? Quando você se doa, quando você doa verbas, e degeneraram essa palavra e essa atividade para pilantropia. É disso que você falou, né? Tem muito picareta, né? Que atrás de uma roupagem de uma ONG se mostra como se fizesse um trabalho sério e, na verdade, é só para angariar recursos, né? Sim, Paulo, você tem razão. E você falou da área da saúde. A Santa Casa, você vê a gestão que tem agora com o Ariovaldo, trabalho muito sério, inovou o trabalho da Santa Casa. E eu tive o privilégio de destinar agora quase 8 milhões de reais para a Santa Casa, onde eles ali construíram já um novo centro de radioterapia e agora o novo hemocentro que não tinha aqui, né? Na Santa Casa, o trabalho fantástico. O trabalho da Santa Casa e você também tem uma ligação com iniciativas esportivas que precisam de ajuda, né? Esportes náuticos, né? Sim, a gente destinou 250 mil para a escola de surf adaptada. Está lá uma obra. Que é um projeto completamente original e muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. O Cisco faz um trabalho fantástico ali e a gente também não tem receio nenhum, porque o trabalho é sério. A gente tem o posto 7, que tem a escola náutica, onde a gente também destinou ali. A gente também destinou agora, e será inaugurado na sexta-feira pela manhã, 700 mil reais para reforma do Pagão, na Zona Noroeste. O centro esportivo, né? E se você acompanhar, a gente tem a escola de surf em Santos, e nessa semana nós tivemos a etapa do Mundial de Saquarema, foi vencida por um brasileiro, Felipe Toledo, e os 4 semifinalistas dessa etapa do Mundial do Surf eram brasileiros, né? O surf pode ser uma carreira. Uma coisa que você, quando morou nos Estados Unidos, a gente nem imaginava que o Brasil podia chegar nesse ponto no surf, né? Exatamente, no surf, né? No skate. No vôlei também, né? No vôlei. Fantástico. Aqui a nossa região tem aí apresentado e destacado alguns talentos, né? A região é rica para isso. Então, é muito legal a gente ver a gente no centro do mundo e nos pódios aí. Gabriel Medina, né? O Medina, o Mineirinho, né? Mineirinho. Então são talentos aqui da região que
a gente tem que sempre honrar e respeitar e admirar e incentivar, né, os novos. E você, como político e também como esportista, você deve perceber que um real investido no esporte são vários reais economizados depois em prisões e em hospitais, né? Isso é claro, é prevenção. O esporte é prevenção da saúde, é prevenção. Claro que você dá oportunidade. Qual é a criança que não quer ter uma oportunidade para não seguir um outro caminho daquilo que ela vê na comunidade no dia a dia? A criança tendo oportunidade, com certeza ela aproveita e vai se espelhar nesses grandes heróis que a gente acabou de falar. Bom, como deputado estadual e andando, correndo, conhecendo as regiões como você conhece, você vai percebendo que o país precisa de uma política nacional de habitação, precisa de uma política nacional de segurança pública, precisa de um pacto pela educação, né? Então, talvez no futuro você possa lutar por isso na Câmara Federal. Por hora, qual é o recado que você dá para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura Litoral no final desse programa? Olha, Paulo, eu vi que desde o início você está me jogando já para deputado federal, né? Mas o recado... Você tem uma experiência muito grande, né? Que você reuniu uma experiência muito grande nessa trajetória, né? Sim, sim. Eu creio que talvez no futuro chegue a oportunidade da gente trilhar esse caminho. Mas hoje, a expectativa que a gente tem realmente é... Ainda tem muita coisa para fazer na Assembleia, Tem muita coisa para fazer, eu tenho disposição e estou com vontade como se fosse a primeira vez, né? Então, acho que o que as pessoas podem esperar da gente é o comprometimento, a seriedade, o compromisso com o cidadão da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte, com certeza para dar o meu melhor. Paulo, obrigado pela participação aqui, boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigado a você, Paulo, obrigado ao telespectador, um grande abraço a todos e muito obrigado pelo espaço que é democrático e assim a gente pode mostrar um pouco mais do nosso trabalho. E a próxima vez que você estiver aqui, o Mohamed vai estar junto. Ah, o Mohamed, um grande abraço para o Mohamed. O Mohamed coloca uma pimenta, né? Eu gosto de participar com ele por isso. Mas um grande abraço ao Mohamed, muito obrigado, Paulo. Chegamos ao final do Opinião 2.0, que teve a Solange Freitas no primeiro bloco e o Paulo Correia no segundo bloco e no terceiro bloco, agradecendo a participação deles, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima quarta-feira para você que você merece.